Cobertura espiritual existe? Vamos lá, direto ao ponto, fica comigo aí e vamos bater um papo sobre isso. Então, pessoal, cobertura espiritual, né? O que falar sobre isso aí? Bom, primeiro o seguinte, depende do que nós estamos entendendo ou querendo, enfim, expressar quando a gente fala sobre cobertura espiritual, tá? Se por cobertura espiritual nós estamos falando sobre uma espécie de uma bolha protetiva, mística, onde as pessoas que estão ali sendo alcançadas, né, por essa cobertura, por assim dizer, e ali dentro daquele lugar você está livre de qualquer tipo de mal, de revés, enfim, das aflições desse tempo presente, que ali, por estar ali, você vai ter garantia de prosperidade financeira sem limites, que por estar ali, você está livre de qualquer tipo de dor, de enfermidade, como se fosse um lugar que te guarda e te protege de qualquer tipo de, sabe, de aspecto que venha a acontecer, que seja proposto que aconteça, e até mesmo algumas relações que tem com a própria vontade de Deus. Bom, nesse sentido, é equivocada a ideia de cobertura espiritual. Isso não é cobertura espiritual, tá? E outro ponto muito importante também, se por cobertura espiritual nós estamos falando de uma ligação que se torna tão dominante, tá? Que quem entra nessa cobertura se torna quase uma propriedade de quem oferece. Não, cobertura aqui sou eu que dou, essa pessoa, se ela quiser fazer o que quer que seja, comprar, vender, se ela não fizer com a minha bênção, ela não vai avançar, não vai prosperar. Esse tipo de relação, ela não é uma relação bíblica. A gente não vê uma fundamentação bíblica que respalde esse tipo de ideia e pensamento, ok? Mas, se por cobertura espiritual nós estamos pensando sobre uma ação de intercessão de alguém intercedendo por outro alguém, de uma pessoa que está ali realmente dedicada a estar orando para que a vontade de Deus se cumpra naquela pessoa, e entendendo que não é a minha oração que vai mudar ou definir alguma coisa, mas é a vontade de Deus. Se a minha oração estiver ligada à vontade de Deus, ok, isso vai ser realmente algo que vai ativar. Mas se o que Deus tem planejado para aquela pessoa for diferente do que a minha oração por ela está direcionada, é evidente que é a vontade de Deus que vai prevalecer e não a minha oração. Se eu entendo por cobertura espiritual uma relação onde alguém está ali como uma relação de pastoreio, né? Onde há uma aliança que me ajuda a amadurecer na fé, né, onde eu busco ali caminhar em um processo de discipulado, para que em mim seja formado o caráter de Cristo. Se por cobertura a gente entende esse tipo de ideia, tá? Uma relação de proteção, para que eu não precise e não venha agir sozinho, não é? Para que eu possa aproveitar as experiências e a orientação de alguém que está buscando o avanço, o meu avanço na fé, né? Onde Cristo é sempre a referência central, onde Cristo está sempre ali sendo evidenciado, onde nessa relação o objetivo da cobertura desse ambiente é o meu amadurecimento na perspectiva de alcançar o caráter de Cristo, onde eu não vou agir só, onde essa parte é muito importante, onde eu não vou, sabe, ser uma pessoa isolada, eu não vou estar ali caminhando e fazendo as coisas de acordo com a minha própria cabeça e muitas vezes errando por não ouvir, por não buscar uma orientação. Então a cobertura nesse sentido, de alguém que está intercedendo sobre a minha vida, buscando a vontade de Deus na minha vida, alguém que se dispõe a se relacionar comigo, para me ajudar a crescer na fé, para me ajudar a progredir na maturidade espiritual para alcançar o caráter de Jesus. Alguém que de fato vai ter um nível de autoridade sobre a minha vida, sabe? Como uma paternidade espiritual, com o objetivo de me mostrar onde eu estou errando, talvez. De mostrar o que eu não estou vendo.
de me dar uma outra ótica daquilo que eu estou desejoso de empreender. Então, alguém que eu possa confessar os meus pecados, falar das minhas dificuldades, etc. Ok. Essa cobertura espiritual é excepcional. Muitos, tá, nessa proposta de descaracterizar ou tratar a cobertura espiritual como algo não existente, pode examinar a vida dele. Provavelmente não tem ninguém que o pastoreia. Não há absolutamente ninguém que fala na vida dele. Ele age de forma indiscriminada, sozinha, é o lobo solitário, né? Achando que está, enfim, fazendo coisas extraordinárias, mas não ouve ninguém, não submete a ninguém, não escuta, não aprende, não amadurece, porque acha que não precisa ter esse tipo de relação com outra pessoa. E se ela não tem assim com alguém que ela vê, ela vai ter com Deus, não é? Ela vai se relacionar com Deus de uma forma real, a probabilidade é muito pequena. Então, cobertura espiritual é isso aí, direto ao ponto. Deus abençoe.